Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 14 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Mas ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa. Que Deus possa, nessa terça-feira, abençoar a cada um de nós e que onde essa palavra chegar, ela possa produzir frutos de conversão na vida de cada um. A começar de mim, que essa palavra possa hoje tocar o nosso coração e que seja uma arma poderosa para transformar, para restaurar, para edificar nossa vida na presença do Senhor. Hoje, o Senhor vai nos falar sobre o perdão. E essa parábola que Jesus contou, ela é fruto de uma pergunta de Pedro. E Pedro perguntava ao Senhor quantas vezes ele deveria perdoar aquele que pecasse contra ele. E Jesus então fala que o perdão deveria acontecer até 70 vezes 7. E esse 70 vezes 7, ele significa que todas as vezes que alguém procurar, todas as vezes que alguém pedir o perdão, todas as vezes o perdão deve acontecer. Nós devemos perdoar, porque é assim que nós rezamos. Perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. E foi assim que Jesus então nos ensinou. E uma das coisas mais difíceis que nós cristãos somos chamados a fazer é viver o perdão, é perdoar. Mas Jesus, ele conta essa história, essa parábola,
para comparar como é o reino de Deus. E Jesus então conta essa história, uma história muito simples, mas que tem um poder muito grande de tocar o nosso coração. Jesus fala de um rei que estava pronto para acertar as contas com seus empregados. Esse rei, esse senhor, ele tinha muito a receber dos seus empregados. Então, quando começou o tempo do acerto, trouxeram a ele um homem que devia uma enorme quantia. Aquele homem devia muito ao seu rei. Mas aquele empregado, ele não tinha como pagar. Então o seu patrão manda que ele fosse vendido com a sua família e com tudo que ele tinha, como escravo. E aquele dinheiro seria usado para pagar a sua dívida. Mas aquele empregado, no sinal de humildade, humilhação, ele se prostra aos pés do seu patrão, ele suplica, ele clama o perdão, a misericórdia, ele diz: me dá um prazo, me dá mais um prazo, eu vou pagar o Senhor, mas não me leva, não me vende como escravo. E diante daquela situação, diante da humilhação daquele servo, aquele patrão, aquele rei, ele teve compaixão. E ele não deu um prazo. Ele perdoou toda a dívida que o empregado tinha. Aquele patrão, aquele rei, diante do ato, diante do que aquele empregado fez, mostrando o que estava no seu coração, Jesus vai dizer que o patrão teve compaixão. O patrão se colocou no lugar dele e resolveu então perdoar toda aquela enorme dívida que aquele homem tinha com ele. E aquele homem, sendo perdoado, ele vai continuar a viver a sua vida. E quando ele sai dali, ele, ao invés de lembrar o que aconteceu com ele, não. Ele encontra um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia apenas 100 moedas em comparação. A fortuna que ele devia para o seu patrão não era nada. Mas aquele homem que tinha recebido o perdão, ele não perdoa aquele que lhe devia pouco. E como aquele companheiro não tinha como pagar, aquele companheiro fez a mesma coisa, caiu aos seus pés e pediu para ele um prazo. O mesmo gesto que ele tinha feito com o seu patrão, e ele devia muito mais. Aquele que devia para ele também fez, mas ele não aceitou. Mandou que aquele homem fosse jogado na prisão até que a sua dívida fosse paga. Mas quem presenciou aquela cena, os outros empregados, eles ficaram muito tristes com a atitude daquele homem que tinha recebido perdão. Então eles contam para o patrão tudo o que tinha acontecido. Aquele patrão fica furioso, manda chamá-lo. E chama ele de empregado perverso, empregado cruel. E fala para ele: eu perdoei toda a sua dívida porque você me suplicou. E por que você não fez o mesmo? Por que você não teve compaixão do seu companheiro da mesma forma que eu tive compaixão de você? Então, como castigo, o rei entrega aquele homem aos torturadores. E ele foi torturado até que ele pagasse a sua dívida. E Jesus fala algo muito forte no versículo 35. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Então, meu irmão, minha irmã, nesse tempo de quaresma, nós somos chamados a perdoar. E quando nós somos chamados a perdoar, nós somos chamados a lembrar que a nossa dívida era impagável. A nossa dívida era impagável. Por mais que eu e você nos esforcemos, nós não conseguiríamos pagar a nossa dívida com o pecado. E Jesus então, ele assume o nosso lugar. Ele paga o preço por cada um de nós. E nós então seremos devedores de Jesus. E ele então nos perdoa. Através do seu sangue, ele perdoa todas as nossas dívidas. E ele nos deixa livres.
Mas acontece como na parábola, por muito menos. Quantas vezes nós não perdoamos? Por muito menos. Quantas vezes nós não estendemos as mãos para quem nos ofendeu, para quem nos magoou? E esse tempo de quaresma nós somos chamados para isso, para clamar misericórdia, mas também para agirmos com misericórdia com os outros. Porque se Jesus fez por nós, nós devemos fazer pelo outro. Se Jesus perdoou a nossa grande dívida, nós devemos perdoar o nosso irmão. E perdoar é um dom que nós temos que buscar todos os dias, porque não é fácil viver a graça do perdão. Mas não é impossível, porque o perdão ele traz cura. O perdão ele traz restauração. E quando nós liberamos sobre a vida do outro o perdão, nós somos os primeiros a ser curados. Nós somos os primeiros a ser abençoados. E se nós não perdoarmos o nosso irmão, nós não vamos ter o perdão de Deus. Se nós não estendermos a mão para o nosso irmão, nós não vamos ter o perdão de Deus. Porque aquilo que nos caracteriza como cristãos é viver como Cristo. E Jesus perdoou aqueles que o maltrataram, aqueles que o crucificaram, aqueles que zombaram dele lá na cruz, na hora da angústia, da dor. O amor no seu coração ainda fez dizer: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Meu irmão, minha irmã, luta. Nós podemos lutar. Nós podemos e devemos derrotar o mal que quer nos dominar. Eu sei, não é fácil, mas com Deus eu posso. Com Deus você pode. E quantas vezes são coisas tão simples? Quantas vezes são coisas tão simples? Quantas vezes o casal briga e fica dias e dias e dias, e às vezes meses sem conversar. E isso é plano do inimigo para destruir a nossa família, para destruir o nosso lar, para separar de nós as pessoas que Deus colocou na nossa vida, no nosso caminho. A ofensa, ela traz dor, mas o perdão traz cura. E as grandes curas que acontecem na nossa vida acontecem quando nós perdoamos. Quando nós perdoamos o outro, quando nós nos perdoamos, porque nós também precisamos nos perdoar. Nós precisamos nos perdoar. Precisamos deixar que essa cura possa acontecer na nossa alma, no nosso coração, de dentro para fora. Então vamos aproveitar esse tempo de quaresma, esse tempo de conversão, esse tempo de reconciliação, e vamos viver a graça do perdão. Sabe, muitas doenças físicas, doenças no corpo, são resultados de falta de perdão. Muitas doenças da alma são resultado da falta de perdão. Muitas doenças espirituais são resultado da falta de perdão. Então vamos nos esforçar para perdoar. Perdoar a quem nos ofendeu. Perdoar a nós, quantas vezes nós cobramos tanto de nós mesmos e esquecemos do que nós somos feitos. Quantas vezes nós colocamos culpa em Deus das coisas que não deram certo. Quantas vezes nós culpamos os outros dos nossos fracassos. Culpamos a Deus dos nossos fracassos. E isso vai gerando mágoa, ressentimento, dor. E essas dores são curadas por aquele que é o médico das nossas almas, por aquele que é o doutor dos nossos corações, o especialista em curar feridas. É o nosso Deus. É o Senhor Jesus, que nos ensinou na prática
a perdoar e que nos dá força todos os dias. E quando nós liberamos o perdão, nós fechamos a boca do inimigo e nós abrimos as portas do céu na nossa vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E para a oração de hoje, eu queria rezar com vocês uma oração de cura e perdão do Padre Robert de Grandes. Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, hoje quero perdoar a mim mesmo por todos os pecados, faltas e tudo que há de mal em mim, Senhor. Perdoa-me, perdoa-me por tudo, Senhor. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu quero ser curado, Senhor, de todo rancor, de toda mágoa, de todo ressentimento. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que eu não compreendi o Senhor, por todas as vezes que eu não me amei. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que eu magoei as pessoas da minha família. Eu clamo o seu perdão. Eu clamo a sua misericórdia, porque eu sei que o Senhor é um Deus fiel. É um Deus que está comigo, um Deus que não me abandona. Perdão, Senhor, e me ajuda a perdoar. Me ajuda a perdoar, Senhor, a começar na minha família, os amigos, os irmãos e irmãs de caminhada. Me dá força para perdoar, Senhor, a mim mesmo. Eu sei, Senhor, que contigo, cheio da graça do Espírito Santo, nós podemos perdoar. E que através do perdão, cura, milagres, libertações possam acontecer. Esse peso, Senhor, que a falta de perdão faz sobre nós, os nossos ombros, o nosso corpo, as feridas que vão sendo provocadas pela falta de perdão, que hoje o Senhor possa estar agindo e através do perdão a bênção do Senhor seja derramada e nós possamos sentir poderosamente a sua presença, porque nós somos chamados e devemos perdoar, porque o Senhor nos perdoa todos os dias, 70 vezes 7, e quantas vezes for necessário. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.